Medicina. Doutor Diogo, boa tarde, obrigado por nos atender aqui na CBN. Boa tarde, Aldo, é um prazer. Então, vamos falar sobre essa questão de genética. Como é que a genética tem contribuído, doutor Diogo, na identificação de doenças e na proposição de novos tratamentos? Bom, Aldo, a genética é uma área relativamente recente dentro da medicina e que mais recentemente, aí nos últimos 10 anos, tem crescido de forma bastante exponencial, particularmente pela questão da disseminação da tecnologia e, obviamente, que por consequência disso, a redução nos custos, né? Então, houve dentro, particularmente, por exemplo, da medicina personalizada, que nada mais é do que você entender um pouco melhor a constituição genética do indivíduo e propor, individualizar o tratamento, por exemplo, né? Então, vou dar o exemplo da área do câncer, que é uma área que eu trabalho muito diretamente, né? Pois não. Então, a gente tem a questão do câncer hereditário, quer dizer, você identificar um indivíduo que tem uma predisposição genética, ou seja, tem uma falha no DNA que torna ele mais vulnerável ao desenvolvimento de câncer, né? E essa falha, ela pode ser herdada, né? Então, a gente tem famílias com histórico de câncer. A partir do momento que a gente consegue identificar essa alteração no indivíduo, a gente consegue propor estratégias para redução de risco e prevenção de novos tumores naquele paciente e, obviamente, que abranger a toda a família, né? A gente identificar indivíduos assintomáticos, ou seja, pessoas sem histórico de câncer, e identificar que ele tem um risco para desenvolver a doença. Quer dizer, a gente está se antecipando à doença. Então, é o cenário ideal da medicina preventiva. E isso tem se aplicado em várias áreas da medicina, né? Então, a genética tem contribuído enormemente nesse campo, né? Agora, quando a gente fala aqui, doutor Diogo, do país, do Brasil, como é que o país está no campo da genética e na medicina personalizada? É embrionário ainda? Está no começo, é? A gente ainda tem algumas dificuldades, particularmente no cenário do SUS, tá? A gente tem conseguido grandes avanços junto com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, incorporando essa nova tecnologia já para a população que tem acesso a convênios, tá? Então, a gente já tem, desde 2016, e agora em 2018, em janeiro, a gente teve uma ampliação, incluindo novas doenças genéticas que estão sendo contempladas, né? O paciente que tem cobertura de seguro. E a gente ainda tem aí travado algumas batalhas, a gente, enquanto membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, estamos participando ativamente dessa discussão com o Ministério da Saúde para incorporar, porque isso já é uma realidade, né? A gente precisa incluir a população como um todo nisso. A gente já tem discutido bastante nesse cenário de doenças raras. Inclusive, em 2014, saiu já uma portaria de apoio aos pacientes com doenças raras para que a gente possa contemplar o acesso à genética, aos testes genéticos para os pacientes do SUS. Então, temos trabalhado ativamente nesse processo. Como é que esse tratamento ele é baseado em medicina personalizada? O que é que deve ser feito, hein, doutor Diogo? Veja bem, Aldo, a gente tem o campo da genética, a gente tem basicamente a área da medicina diagnóstica, então a gente auxilia no diagnóstico de algumas doenças, tá certo? Que não só o câncer, mas doenças que acometimento neurológico, etc. E a gente tem a intervenção no tratamento, né? A gente identificar, conhecendo melhor o processo de doença, a gente propor novos tratamentos, tá? Então, a genética, ela perpassa por todas essas áreas, né? Desde o diagnóstico, a prevenção e até mesmo o tratamento. Então, existem alguns medicamentos que a gente sabe que tem uma resposta mais adequada frente a uma determinada alteração genética, tá? E uma outra coisa que tem se estudado bastante é a questão da terapia gênica, né? Que é a gente conseguir corrigir aquele DNA, aquele pedaço do DNA, aquele gene que está alterado, e aí, por consequência, você começa a falar em uma perspectiva de cura de doença genética, né? Isso é uma coisa que está bastante avançada já no mundo, tem vários estudos em andamento. Ok. Então, doutor Diogo, vamos aguardar para o evento que acontece dia 13 de junho e certamente será sucesso. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Aldo. Um abraço. Obrigado. Nós acabamos de falar sobre as contribuições da genética para a prática médica. O geneticista do Hospital Sírio-Libanês, Diogo Soares, falou aqui a CBN. CBN, Cidade Algo Mais.